Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um programa Ressoar. Ansioso para saber o que vem por aí? Então, bora lá que já começou, hein? Novembro está aí e com ele vem um movimento de conscientização para os homens sobre o câncer de próstata. E a produção preparou uma matéria muito especial e você vai ver também. No Conexão Social, a empreendedora Renata Alarcon compartilha com a gente a sua história de vida. Diante de uma grande dificuldade, ela não desanimou e se tornou uma empresária de sucesso. Então fica aí com a gente porque o programa Ressoar tá bom demais, hein? Novembro Azul é marcado pelo movimento de conscientização à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata. Ter uma saúde em dia é fundamental para uma boa qualidade de vida. Então você que está assistindo agora, preste muita atenção nessa matéria. O Novembro Azul é uma campanha de conscientização às doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, no Brasil foram diagnosticados mais de 68 mil novos casos e cerca de 15 mil mortes ao ano em decorrência da doença. Ou seja, a cada 38 minutos, um homem falece e aproximadamente 3 milhões convivem com o problema. Pensando nisso, com a missão de ampliar o acesso aos serviços, fazendo a prevenção à doença e mudar para valer o cenário da saúde no país, em 2008 foi fundado o Instituto Lado a Lado pela Vida, a única organização social brasileira voltada às duas principais causas da mortalidade entre os homens, o câncer e as doenças cardiovasculares. Instituto Lado a Lado pela Vida é uma organização da sociedade civil e existe há 14 anos. Hoje eu costumo dizer que nós atuamos da prevenção, o tratamento, a reabilitação e também apoiamos familiares e cuidadores. Um diagnóstico precoce, ele salva uma vida. O homem tem quase 90% de chances de cura. Então, por que eu vou esperar ter sintomas, esperar ter uma doença avançada e aí depois eu não tenho tantas possibilidades de cura do que um diagnóstico precoce? E aqui no Instituto nós temos um canal que é o 0800, que é um canal onde nós levamos informação e orientamos esse homem quando ele tem um diagnóstico, como ele faz a sua navegação no sistema de saúde. Ainda existe muito preconceito em relação ao exame, e que gera um grande problema. Muitos homens são diagnosticados quando a doença já está no estado mais avançado. A única forma de garantir a cura é o diagnóstico precoce. E mesmo na ausência de sintomas, ir ao urologista é fundamental para garantir que a saúde esteja em dia. 20% dos pacientes não apresentam alteração sanguínea e a hora que a gente vai fazer o toque, a gente tem um nódulo, palpável ao toque retal. E nesse caso, a gente consegue fazer o diagnóstico com o toque retal. O toque ele é extremamente importante para o diagnóstico do câncer de próstata, para a suspeita, onde o diagnóstico de certeza será feito com uma biópsia. A melhor maneira de prevenir o câncer de próstata é fazendo as consultas de rotina o quanto antes, uma vez por ano, a fim de fazer o diagnóstico precoce da doença, porque o diagnóstico precoce do câncer de próstata é o que determina o tratamento curativo. Quanto antes, maior a chance de cura desse câncer. Essa é a forma de prevenção do câncer de próstata. Todos os anos eu fazia o exame de PSA junto com outros exames de sangue de rotina. E entre os exames que foi pedido pelo médico que eu passei foi do PSA. Esse médico, ele era um gastro, ele identificou uma pequena diferença e ele resolveu por bem me encaminhar para um urologista. Com o encaminhamento eu fui até o urologista. O urologista ele olhou e percebeu ali e viu essa diferença e ele me pediu para fazer o exame de toque. Nesse exame ele percebeu uma pequena diferença
E aí ele me encaminhou para fazer exames complementares. E receber essa informação, ter essa informação ali, que era algo mais grave, que já tinha sinais de um carcinoma, né, de um câncer, foi muito difícil. Voltamos no médico. O médico, aí ele, olhando o exame e vendo que estava num estágio bem inicial, ele procurou nos acalmar, porque num estágio assim inicial, como foi detectado, a chance de cura é acima de 90%, então daí mais a importância, né, da gente olhar isso e se preocupar em fazer os exames e se cuidar. E hoje estou totalmente recuperado dessa situação. Depois que eu fiz a cirurgia, eu parei e pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa, dar o meu depoimento, falar com as pessoas sobre isso, que eu preciso ajudar outros homens a procurarem se cuidar, fazer os exames para que, se tiverem essa doença, ela seja também num estágio inicial. E aí eu fui muito bem acolhido pelo Instituto Lado a Lado. E desde então sou um voluntário com eles para ações para a gente conscientizar as pessoas sobre o câncer. O movimento quer conscientizar ainda mais a população masculina sobre os cuidados com a saúde. Praticar exercícios, ter uma alimentação equilibrada e fazer o exame da próstata já ajudam, e muito, a melhorar a qualidade de vida do homem. Fazer a prevenção é um ato de amor com você. Cuide-se. Se você teve um diagnóstico, lembre que você tendo um diagnóstico, você achou alguma coisa. Quem procura acha, quem acha trata e quem trata cura. O nosso símbolo é uma vírgula e a gente costuma dizer às pessoas o seguinte, que a doença não é um ponto final na vida das pessoas, e sim uma pausa para a gente refletir, a gente olhar para dentro, ouvir os sinais do nosso corpo e seguir adiante. É apenas uma pausa, não vamos encarar isso como uma sentença de morte. Uma pausa. A gente ainda tem muita vida pela frente. Que matéria incrível, não é, minha gente? Homens, não deem bobeira. Novembro Azul é sobre se cuidar. Agora, para não sofrer mais no futuro, então, bora se prevenir. Vamos para um breve intervalo, mas não saia daí. Na volta temos mais uma edição do Conexão Social. O projeto Ressoar Multimeios uniu forças com o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que abriu sua plataforma para todos aqueles que desejam despertar o empreendedor dentro de si. Oferecendo conhecimento, oferecendo educação, oferecendo cursos para mudar a mentalidade, para que eles adquiram habilidades socioemocionais para acreditar neles e técnicas para poder empreender empresarialmente, criar riqueza, renda e ter uma família, uma vida mais feliz e em abundância. Isso é um prazer enorme, essa parceria nossa. Alguns cursos podem mudar a sua vida, a sua história e seu destino. Foi assim comigo, pode ser assim com você. Então estão todos convidados para entrar no nosso site e lá está Ressoar, com a trilha direto para Instituto Êxito, com mais de 800 conteúdos, onde você vai poder escolher. Gratuitamente, totalmente gratuito. E a gente faz isso de verdade para transformar a sua vida, e é por isso que eu estou muito feliz e até emocionada. E quero muito vocês lá, quero muito que vocês continuem mandando mensagens para o Ressoar, fazendo perguntas, a gente está à disposição. Um beijo grande e a gente espera vocês. Estamos de volta, agora bora conhecer uma história de sucesso no mundo do empreendedorismo. A presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, recebe no Conexão Social a empreendedora Renata Larcon, fundadora da Real Play. Então, bora acompanhar essa entrevista que tá boa demais, hein? Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Social. Que privilégio ter sua companhia aqui no nosso programa de Boas Notícias. E hoje vamos receber uma convidada muito especial. Tenho certeza que você vai se encantar com a história dela, viu? Bom,
Hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo se interessa muito, que é empreendedorismo. Vamos abranger um pouquinho também sobre relacionamento. E a história da nossa convidada começou quando ela enfrentou um grande desafio na sua vida financeira. Ela teve um grande problema e assistindo um filme, ela foi inspirada, viu? E a partir de então, ela começou uma grande jornada que transformou não só a sua vida, mas tem transformado, né, a vida de milhares de mulheres através de uma plataforma de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. E para contar essa história, eu tenho a grande alegria de receber a empresária Renata Larcon. Seja muito bem-vinda, Renata. Que bom que deu certo, hein? Seja bem-vinda. Eu estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Eu estou encantada aqui com todo mundo. Com você, eu sou super encantada, você sabe disso. Obrigada. Recíproco. E eu estou muito feliz de poder contar minha história aqui para várias pessoas saberem, né? Conhecerem um pouquinho mais do que aconteceu nessa minha trajetória aqui empreendedora, né? Sim. Olha, eu estava conversando com você antes da gente começar e que história linda, né, Renata? Queria que você começasse primeiro falando para as pessoas quem é a Renata, a publicitária, a empresária que vem fazendo tanto a diferença na vida de mulheres. Começa falando para as pessoas quem é a Renata. Bom, meu nome é Renata Larcon, eu sou publicitária, sou uma empreendedora, eu sou uma empresária, né? Comecei empreendendo, como eu falei para você lá atrás, eu comecei empreendendo por uma necessidade, né? E hoje, assim, mas sempre com o mesmo foco, sempre com o mesmo objetivo, porque eu comecei a empreender por uma necessidade minha, mas eu comecei a me inspirar na história da minha vida e da minha mãe. Então, eu sempre olhei com carinho para o público feminino. E aí essa história foi dando certo e aí estou aqui hoje para falar com você muito mais sobre isso, mas a minha história ela é uma história de desafios, né? Foram muitos desafios, né? A gente sempre continua com os desafios. A gente continua, né? Mas a Renata por si, ela é uma mulher forte, com muitos sonhos e com medos também, mas eu simplesmente ignoro os medos e vou embora, entendeu? Eu vou fazendo. E vai dando certo, graças a Deus. Vai dando certo, né, Renata? Sim. E como é que foi essa história do filme? Como é que chegou no filme, né? Porque você passou por um momento difícil. Sim. E naquele momento você foi inspirada por um filme. Sim. Conta essa história. Estou falando do ano de 2006. Eu, como publicitária, trabalhava 12 anos numa empresa em São Paulo, numa editora de revistas. Eu comecei lá na editora como estagiária, fui conquistando meu espaço lá dentro. Então, em 2006 eu era diretora de atendimento e produção da revista. Só que aí, no final do ano, em novembro de 2006, o diretor da revista chegou um belo dia, quando a gente estava trabalhando muito, e falou que a revista tinha falido e que todo mundo podia ir embora naquele momento. Só que eu tinha acabado de dar entrada num apartamento, eu ia ser meu primeiro apartamento, e trocado de carro. Então as minhas economias não tinham mais economias. E eu tava descapitalizada, totalmente. E aí, bom, eu fui embora, fui chateada, obviamente, né? Não tinha entendido muito o que tinha acontecido, porque eu acompanhava muito o processo da empresa, então não estava entendendo muito aquela história. Mas eu falei, vou esfriar minha cabeça, vai dar tudo certo. Eu sempre fui uma pessoa muito confiante, sabe? É muito difícil você ver já minha peteca cair, é muito raro. Isso é fundamental, né? É fundamental. E aí, e eu tenho uma coisa também, a minha fé, ela é inabalável, assim. Tipo, às vezes eu tô triste, eu falo, não, pera um pouquinho, não, vai dar tudo certo. E aí, aquele dia eu cheguei em casa 2 horas da tarde, 2 e pouco, sei lá, e minha mãe estranhou, e eu liguei a televisão, falei, eu vou assistir uma televisão aqui para eu espairecer, que eu tô estressada. Mas não contei o que tinha acontecido. Neste momento, eu estava passando um filme na televisão que chamava Hit, Conselheiro Amoroso, que é um filme que é a história de um rapaz, o Will Smith, que conta que ele ajuda um outro rapaz a conquistar a mulher e tal. Só que na minha adolescência, sempre fui a amiga conselheira, sabe?
Eu sempre amei dar conselhos. Então, até hoje, minhas amigas precisam de conselho, elas me ligam. Eu falei, pera, vou fazer isso. Gente. Eu falei, mas e se eu fizer isso até março? Eu faço tipo como se fosse, né, um trabalho extra e vai dar certo. Então, como eu entendia muito de revista, eu liguei numa revista feminina, numa editora aqui de São Paulo também, liguei para uma revista e falei, você já fechou a revista? Já foi para as bancas? A de dezembro? Não, ainda dá tempo de colocar um anúncio. Eu falei, então tá bom, então eu vou colocar um anúncio aí na parte de classificado, porque é o que dá, né? E aí eu mesma fiz o anúncio, liguei para uma amiga minha, pedi dinheiro emprestado. Olha só. Falei, você precisa me emprestar um dinheiro para colocar um anúncio numa revista. Ela falou, como assim? Porque até então eu estava trabalhando numa boa, ninguém sabia o que estava acontecendo. Foi tudo no mesmo dia. Muito rápido. Tudo muito rápido. Aí eu fui até a banca, comprei um chip de celular e fiz um anúncio falando que eu era conselheira amorosa. E aí mandei o anúncio para a revista, pagamos o boleto de R$1.500. Tô falando de 2006. Nossa, é caro assim, então, né? Hoje já acho caro, imagina naquela época. Aí eu falei, bom, fiz. No meio de dezembro a revista saiu e a mulher me falou, olha, a revista tá na banca e tal, então tá tudo certo, sucesso. Falei, tudo bem, sucesso. Eu peguei o celular, nessa altura do campeonato já tinha contado para minha mãe, e ela falou, bom, já que você fez essa história toda, então deixa o celular ligado. Porque como eu achei que eu tinha feito uma burrada, eu não preparei o que eu ia falar. Nossa. Eu não preparei, tipo, nada. Falei, eu não sabia nem como eu ia cobrar isso. Só que a gente sempre é muito abençoado, assim, né? Eu fui pra banca com o celular na mão. Quando eu cheguei na banca, o celular tocou. A minha primeira cliente ligou. E aí eu falei, bom, você é conselheira amorosa? Sou. Então eu queria que você me encontrasse no Shopping Eldorado, por favor. Eu morava em Guarulhos. E esse filme ainda tinha feito a propaganda do negócio, porque ele acabou realmente trazendo foi sucesso, essa né? Profissão de coach amoroso aí depois, né? Hoje existem vários coaches, né? E é extraordinário o trabalho. É muito legal. E aí eu falo que eu fui precursora aí da história, porque eu realmente fiz o trabalho com essa cliente, foi incrível, e ela me indicou várias outras mulheres, então eu comecei a trabalhar muito nisso. Inspirado nisso, eu lancei um blog falando de relacionamento. Então eu falei, eu vou começar a escrever o que eu escuto, claro, trocando nome e tudo, e eu comecei a fazer um blog falando de relacionamento, isso em 2007 já. Aí o blog começou a ter visita e muita visibilidade. Pessoas de todos os lugares que você imagina começaram a acessar o meu blog. E o blog começou a crescer até chegar a 1 milhão de visitas. Gente! Muito. E isso te levou até no programa do Jô na época, né? Na verdade o Jô me ajudou a ter 1 milhão de visitas, né? Quando eu fui no Jô, eu tinha uma média de 30 mil visitas por mês. E aí quando o Jô me convidou, o primeiro que eu achei que era trote. Mas eu falei, tá bom, eu fui, vamos ver o que vai dar. E foi muito legal. Mas ele falou muito do meu blog na entrevista. Então, as pessoas... Mas ele falou mais do trabalho de conselheira amorosa. E que não era uma coisa que eu tinha pensado em levar como uma profissão. Na verdade, eu queria fazer aquilo temporário, né? Sim. Mas quando ele me convidou, eu aceitei o convite pensando, focada no digital. Porque eu já estava focada no digital. Naquela época. Naquela época, eu falei, o digital ele vai trazer uma internet, né? Vai trazer uma coisa interessante. Vinham pessoas de todos os lugares do mundo ler o blog, pessoas que moravam fora do Brasil, principalmente, porque se sentiam solitárias. Eu falava de relacionamento, né? Sim. É o que a dor das pessoas, né? Agora, você usou alguma dor pessoal para ter essa capacidade, né, de ouvir a história das pessoas e se colocar no lugar delas? Como é que foi isso? É interessante essa pergunta. Quando eu era pequena, a minha mãe teve um relacionamento muito abusivo com o segundo marido dela. E eu assistia tudo isso muito de perto. E eu era uma criança. E aí, naquela época, eu tinha uns 9, 10 anos, eu falava para minha mãe que eu não admitia, assim, como que ela deixava aquilo acontecer, que eu não entendia muito, por que ela permitia aquilo. E aí eu falava para ela, mamãe, eu não sei como, mas quando eu crescer, eu vou ajudar as mulheres a não passarem por isso. E eu falava, já estava no inconsciente. Eu já. Então isso já estava
aqui dentro mesmo, e eu não sabia como eu ia. Então, até uma amiga falou para mim outro dia, o fato de você começar como conselheira amorosa não foi por acaso, né? Teve todo um inconsciente já preparado ali para você começar a ajudar as pessoas a não se sofrerem. identificar com o filme foi só o gatilho. Foi só o gatilho, exatamente. Que legal. E isso fez com que você tivesse essa veia empreendedora. Desde então você falou, agora eu nem vou mais procurar emprego, né? Vou empreender. E Eunice, eu não sabia que eu era empreendedora. Tanto que na entrevista do Jô, ele falou, você é uma empreendedora nata. E eu falei, como assim? Eu não estava entendendo muito bem. Porque para mim eu estava fazendo e estava certo. Naquela época também, acho que você tem o quê? Uns 13 anos? Exato, tem 16. 16? Ninguém falava tanto, né? De empreendedorismo. Você conhecia os grandes empresas, Exato. né? Quando eu falava de empresários, ok, mas empreendedora, eu falei, eu não entendi bem. Ele falou, você está criando uma coisa que não existe. Para resolver uma dor de pessoas. Para resolver uma dor. E aí eu falei, Aí ele falou, mas isso já está tão, assim, dentro de você, enraizado, que você talvez não perceba o que você está fazendo de fora. Então ele me abriu um pouco a mente, na verdade. E aí eu falei, eu sou empreendedora, então tá bom. Vou vestir isso, realmente. Legal. E aí o meu blog pulou para 1 milhão de visitas. E aí eu transformei o blog num portal de conteúdo feminino, que ficou por muitos anos o terceiro maior portal de conteúdo feminino do Brasil. Eu tinha uma média de 7 milhões de visitas por mês. Puxa vida. E mas assim, aí eu tinha não só o conselho amoroso, né? Eu fazia o conselho amoroso no digital, através do portal, e eu tinha mais 13 assuntos que eu falava no portal. Então eu tinha, 14 assuntos, eu tinha 15 assuntos diferentes, e eu comecei a realmente falar com o público feminino, aí eu criei uma empresa, eu criei uma equipe de jornalistas, né? Fui crescendo mesmo. Muito, muito bom. Parabéns, viu? Obrigada. Porque começar naquela época, a gente não tinha todo o incentivo que a gente tem hoje. Não. Todas essas mulheres hoje você tem conteúdo gratuito, né? Que você pode se inspirar à vontade, mas naquela época não tinha, né? Não, naquela época não tinha. E a gente acaba, assim, vendo que a empreendedora nasce no momento de dificuldade, como foi o seu caso. Sim. E você fez as duas coisas, você ainda encontrou aquilo que era o seu dom, né? Sim. Realmente com o que você queria trabalhar. Para transformar a vida de pessoas, não só a sua, como a gente falou no começo, né? Desde esse momento que eu comecei, assim, graças a Deus eu recebo muita mensagem diária agradecendo pelo tanto que eu consigo transformar, pelas ideias que as pessoas têm através do que eu faço, ou mesmo pelos conselhos de empreendedora, né, e todo o trabalho, né, da minha vida hoje, da empresa, das minhas mentorias, como eu consigo ajudar as mulheres. Meu público continua majoritariamente feminino. Eu gosto de trabalhar com mulheres. Sim. Eu gosto de acompanhar essa mudança de comportamento que está sendo muito boa nesses últimos anos, né? E eu gosto de participar disso. Sim. E eu acho que o desenvolver não é só a gente descobrir um negócio, se tornar empreendedora, mas desenvolver como pessoa. Porque às vezes a pessoa até já tem um bom emprego, até empreende, mas ela tá mal, né, Renata? Ela tá precisando de ser cuidada, ela tá precisando de mudar a forma como se enxerga. E a Real Play, que é a sua plataforma, faz muito bem isso, né? Queria que você falasse da importância de traçar objetivos depois, quando você já montou uma empresa, para que a gente tirasse do papel, né, as ideias e tivesse sucesso com o empreendedorismo. Olha, quando eu resolvi transformar o portal o blog num portal, eu não sabia por onde começar. Na verdade, a gente conta, né? A história parece que é tudo muito bonito, né? Sim. Mas quando a gente fala de empreender mesmo, a gente sabe que tem os bastidores e é uma coisa muito complexa, né? Você não sabe por onde começar no início. A gente estava falando exatamente isso agora no camarim, né? Sim. Não é simplesmente saber fazer o negócio. Como é que a gente vai fazer? São duas coisas diferentes. A gestão, né? E o entregar, né? Sim. Eu tive muita sorte. Eu sou uma pessoa muito abençoada, graças a Deus. Assim, eu tive muita sorte. Nessa história toda, nessa visibilidade toda, eu fui convidada
por uma pessoa, Gustavo, o nome dele, para investir em mim. Ele falou, eu quero investir em você. Eu falei, como assim investir, gente? Que negócio é esse? Então, assim, eu tive que aprender mesmo. Então, o que eu fiz? Eu enfiei minha cabeça nos estudos, eu fui estudar para saber como gerir uma empresa, como eu poderia criar um portal, como eu poderia transformar o meu negócio numa empresa mesmo, e rentável, né? Claro. E ainda lidar com um investidor, porque eu não sabia nada disso. Eu era uma publicitária que trabalhava numa empresa. Sim. Então, eu fui estudar. E eu falei, tá bom, você pode ser meu investidor, mas eu vou primeiro estudar e entender perfeitamente o que eu vou fazer, porque eu não quero que isso dê errado, ainda mais você lidando com o dinheiro de outra pessoa, né? Sim. Então, assim, mesmo com o dinheiro do Gustavo, que viramos grandes amigos hoje, ele mora nos Estados Unidos, mas a gente virou grandes amigos, eu tenho uma consciência que se eu não tivesse trabalhado muito ali, ele mesmo fala isso, não teria dado certo, porque poderia investir milhões e milhões. Se você não se esforça e não compreende o que você está criando e para onde você quer ir, né? Pode ter o maior investimento do mundo, não vai adiantar, você vai jogar dinheiro no lixo. O empreendedor, no geral, homens e mulheres, existe um negócio que chama solidão empreendedora, né? O empreendedor, ele normalmente se sente muito sozinho, né? Porque ele está criando alguma coisa, ele precisa fazer aquilo acontecer. E normalmente ele não tem no começo pessoas ao lado para ajudarem, porque obviamente ele precisa pagar um salário para essas pessoas, ele não tem verba para isso. Então ele tem que cuidar de toda a questão administrativa, financeira, ele tem que cuidar de vendas, e muitas vezes as pessoas não têm. Marketing, que às vezes a própria pessoa é o marketing. E muitas vezes ela não tem o dom de vender, ela não gosta de vender, tem vergonha. Não sabe vender. Entende? Então, assim, eu acho que o maior desafio é você ter que ser a mesma pessoa para resolver absolutamente tudo. E isso é muito dolorido, né? Então... E ainda o medo de não dar certo, o medo de não dar certo. Né? O medo fala muito alto, né? Por isso muita gente desiste e volta para o CLT, né? Sim, eu acho que é o principal. Tem, assim, algumas dores suas que você poderia compartilhar, alguns desafios que você venceu? Tem. Eu nunca tive vontade de desistir. Isso nunca passou pela minha cabeça, porque eu sempre confiei muito no que eu estava fazendo. Mas... A gente é teimosa, né? É teimosa. Isso é uma teimosa boa, né? Teimosa mesmo. Sim, não vai dar certo. O desafio que eu acho mais tenso, assim, eu acho que para o empreendedor, no geral, que eu passei muito, é a falta de apoio ao meu redor. Acho que esse é um dos maiores desafios que eu enfrentei e que eu vejo os empreendedores, no geral, enfrentando também. Eu vejo muito isso, assim. E aí isso é muito desmotivador, né? Como você está ali na solidão, tentando, acreditando no seu sonho, como você está falando, a gente... uma hora isso baqueia um pouco. Essa é a maior causa de burnout, porque é o cansaço, né? Você vai cansando e o cansaço é emocional, mental, não é nem físico, né? É emocional. E aí Como que a gente resolve isso, hein, Renata? Boa pergunta, tô tentando. Aí eu falo assim, o nosso trabalho hoje, né, é deixar as mulheres mais fortes, mais confiantes, porque isso vai acontecer. Então, como você lida melhor com isso, né? Para que isso não te afete tanto e você não queira desistir do seu ponto ali, do seu propósito, do seu objetivo. Do objetivo. Né? Sim. Eu acho que é trabalhando para deixar as pessoas mais fortes. Assim, eu já faço isso. Sim. Já estou fazendo. Por isso que eu acho incrível a plataforma e as pessoas estão convidadas a entrar lá para conhecer, porque eu vejo quanto que as pessoas que entram, elas são cuidadas de todas as formas. Sim. Desde a psicológica, né, do conhecimento, sim, porque o conhecimento liberta, e é verdade, sim, a gente às vezes está sofrendo muito por falta de informação, e quando você vai lá e tem pessoas para te apoiar, e você pergunta, uma já passou por isso, a outra pode te falar, então a gente realmente fica mais forte. Então eu acho que fortalecer é a chave, né, Renata? A Real Play, ela falou que ela não é só uma plataforma de conteúdo, né? A gente tem as ações que a gente tem lá dentro. A gente tem 6 ações, né? Então eu tenho o Sonho Real, onde a gente escolhe uma assinante por mês
e realiza o sonho da vida dela. Fala sobre esse sonho, que eu acho isso incrível. Essa ação é muito Até legal. A gente podia ter combinado de fazer aqui um sonho com as nossas... Porque você sabe que o nosso programa, ele 70% assistido por mulheres. É mesmo? Sim. Que lindo. Sim. Eu falo que só o dia que tem jogo que não é tanto, porque acho que fica ali o marido querendo a TV, né? Quando você faz o seu cadastro na Real Play, você já cai numa página para você escrever o sonho da sua vida. Você é convidado, você não é obrigado a escrever o sonho da sua vida. E aí a gente olha os sonhos que tem ali, escolhe um e a gente vai atrás de parcerias, ou as marcas que já estão conosco já nos ajudam a realizar. Para fazer. Ou a gente faz parcerias para realizar o sonho. Falou que a gente não deu ainda só casa e carro, porque o resto a gente já fez tudo. Normalmente, qual o sonho que mais pedem? Transformação. Pedem transformação que a gente destrinchou. Eu falei, não, agora a gente vai colocar uma ação só de transformação, que é o dia de beleza. Então já se inscreve ali, né? Quem tem o sonho nem precisa... Nem precisa se preocupar, porque a gente já vai pegando para transformação. E aí essa transformação é tudo? Tudo. Até botox, tudo. Nossa! Tudo. É cabelo, maquiagem, roupa, sapato, bolsa, dia de beleza... Tratamento de... Olha, quem quiser essa transformação aí, depois manda uma mensagem no direct da Renata, ela vai deixar aqui. Pode mandar. Muito legal. A gente olha... Porque o foco da Real Play é colocar a mulher como prioridade, porque a gente olha para nós mulheres, a gente coloca todo mundo como prioridade. E a gente normalmente se deixa em segundo, terceiro plano, quarto... E aí, muitas vezes, não tem quem coloque a gente como prioridade. Muitas vezes não tem. Não tem. Né? Tem uma pesquisa, que acho que você já teve acesso a ela, que diz que... Por isso que a mulher, quando empreende, dá muito certo, porque a mulher, ela nunca pensa nela, ela pensa no coletivo. E a felicidade da mulher é ver que ela conseguiu fazer para os outros, o que é muito bom. Só que ela acaba deixando ela, né? E eu também tenho trabalhado muito isso aqui nos nossos projetos para fazer as mulheres pensar em si mesmas, porque quanto melhor, mais saudável, tanto fisicamente, emocionalmente, aí a gente vai poder ajudar mais, né? É o que eu sempre falo do equilíbrio, né? Se a gente está equilibrado, se a nossa vida está num equilíbrio, a gente consegue. É aquela história do avião, né? Você colocar a máscara primeiro em você para depois você dar para outro que está com você, para a criança, né? Mas quando a gente fala de mulheres, muitas delas a gente olha como criança mesmo, porque elas não se ajudam, não se olham, não se percebem. E só está faltando uma coisinha, um detalhe para que isso aconteça, entende? Então, eu acho que o trabalho da Real Play, ele é esse, assim, é olhar para a mulher com muito carinho e fazer com que ela se perceba. Perceba o poder que ela tem nas mãos, não poder revolucionário, nada disso, mas o poder dela mesmo. Sim. A doçura que tem a mulher, a forma carinhosa como elas cuidam de cada detalhe, desde a refeição, a preparação de alguma coisa em casa. Sim. E no local de trabalho também, né? Infelizmente a gente tem mulheres muito sofridas que passaram por dores e que às vezes até ficaram amargas. Sim. Mas lá no fundo tem uma mulher muito doce para a gente cuidar e fazer ela voltar a ser quem realmente nasceu para ser, né? Eu vou te dar um exemplo bem simples. Quando a gente convida essa mulher para fazer o cadastro no Sonho Real, para colocar o sonho dela, muitas colocam, eu posso colocar o sonho do meu marido, do meu filho. A gente fala, olha, nesse momento, a gente quer o seu sonho. Porque você também é importante, entende? A gente sabe que filhos são muito importantes, mas você também é importante. Então, muitas não tenho nem sonho para colocar, eu nem sei o que é o sonho. Entendeu? Então, assim, é muito importante a gente olhar para isso com cuidado, porque a gente está vendo o comportamento mesmo, né? Sim. Agora, Renata, a gente pode aqui falar de algumas coisas que a gente pode dar conselho para as mulheres melhorar a autoconfiança, né? Porque a autoconfiança é tudo para a gente alavancar qualquer coisa na nossa vida, até para superar uma dor, às vezes uma dor de um abandono, de uma traição, de uma perda. Sim. A gente passou, né, por tempos tão difíceis de pandemia, quase todos nós tivemos perdas irreparáveis na vida, né? Mas assim, qual a dica que você dá para que as mulheres tenham mais autoconfiança? Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu acho que assim é certa, eu acho que é um exercício diário
né? Um exercício diário dela olhar para ela com carinho. Então, se ela não consegue fazer coisas grandiosas, ela começar de pouquinho em pouquinho. Então, todos os dias mesmo, ela parar lá meia hora, 1 horinha no máximo, e fazer, ou pelo menos, e fazer alguma coisa que ela goste muito. Cantar, ler um livro, sei lá, assistir um programa que ela ache, que ela goste, qualquer coisa. Ficar lá, fazer um skincare, sabe? Alguma coisa que faça bem para ela, que tire um sorriso do rosto dela. Porque isso vai trazendo de novo, eu gosto disso, isso aqui é legal, isso aqui me faz bem. Então ela vai percebendo aos poucos que seja coisa simples, sabe? Porque às vezes eu falo, vai fazer uma ginástica, você fala, não gosto. Então eu falo coisa simples, então assiste um programa que você gosta, mas se dá esse momento para você, sabe? E aí eu acho que aos poucos ela ir trabalhando. Hoje eu fiz uma coisinha aqui, amanhã eu faço outra, e todos os dias, sem exceção, ela arrumar um tempinho, colocar na agenda dela como se fosse prioridade mesmo, porque para ela fazer algo por ela. Eu escuto muito assim, mas a minha agenda é muito corrida, não dá. Eu falo, não, tem que dar. Nem que seja depois que eu colocou seus filhos para dormir, você vai lá e faz alguma coisa por você. Só você com você mesmo, sabe? E aí, algo que tire o sorriso dela, do rosto, coloque um sorriso no rosto, faça com que ela se sinta, eu estou fazendo alguma coisa por mim, sabe? Sim. Esse é um conselho pequeno, mas que faz muito sentido. Muito valioso. Tem a questão do merecimento, né? A gente cresceu muito com nossa autoestima baixa por conta de achar que a gente não merecia, principalmente as mulheres. E isso não é uma coisa assim, que às vezes nem aconteceu nada para despertar isso, né? Isso já é uma crença antiga, né? Então, às vezes você acha que você não merece. Uhum. Já viu quando a gente ganha um presente, que você fica meio sem graça, você já fica pensando, o que eu faço para dar também, para retribuir, né? Porque você não consegue receber. Sim. Ou um elogio. É muito difícil alguém te elogiar e você falar, muito obrigada, e se sentir aquilo. Então, isso é uma coisa que as mulheres precisam trabalhar bastante, porque não é que você tem que achar que você merece, você é melhor que os outros, é diferente. Mas você merece sim, você é extraordinária. Com certeza. E é isso que a Real Play faz, né? Sim. Quando você criou, você tinha esse objetivo, como é que foi para você assim, eu vou criar uma plataforma para justamente fazer isso na vida da mulher? Quando a gente tinha o portal, né, a gente tinha um portal de conteúdo feminino, então nosso conteúdo era basicamente em texto. E aí o propósito foi olhar para a mulher com carinho. Eu falava, não, a gente tem que fazer algumas coisas diferentes para que a gente olhe para a mulher com carinho. Quando eu decidi transformar num streaming, eu falei, não é só fazer vídeo por fazer para jogar em qualquer plataforma e deixar lá aberto para todo mundo ver. É fazer os vídeos, preparar os conteúdos com muita cautela e olhar realmente para o que a mulher está precisando em todas as áreas da vida dela. A gente tem 36 assuntos diferentes na Real Play. Então, um vídeo novo todo santo dia. Como você arruma tanto conteúdo? Porque tem conteúdo todo dia, entende? E agora você criou também um evento, né? O SOS Empreendedoras, que você recebe presencialmente. Presencialmente. Né? Acho que você já pode até aproveitar para falar dele. Ai, que máximo. Como a gente tem 36 assuntos na plataforma, a gente consegue fazer o evento do assunto que a gente quiser. Mas por que a gente escolheu empreendedoras? Primeiro porque pós-pandemia e pandemia fez o número de empreendedoras crescer absurdamente, né? O número de mulheres que não conseguem se recolocar no mercado de trabalho e começaram a empreender por necessidade. Então eu falei, eu passei por isso lá atrás. Eu tive uma dificuldade financeira, eu preciso, então, olhar com carinho para as empreendedoras, porque elas estão começando a empreender, mas elas não sabem exatamente como fazer. Então, eu criei uma trilogia de eventos, que é o SOS Empreendedoras. O primeiro foi no dia 31 de agosto, em São Paulo. O segundo vai ser agora no dia 23 de novembro. Dá tempo ainda de se inscrever. Dá tempo de se inscrever, vai ser aqui em São Paulo também, num espaço maravilhoso. E
qual que é o foco, né? O terceiro vai ser em março. Qual que é o foco do SOS? É a gente olhar com muito carinho. Primeiro, que foi o primeiro dia de agosto, foi olhar com carinho para a mulher empreendedora, deixá-la mais forte, mais confiante, tirar crenças limitantes, a síndrome da impostora, a gente deixar isso de lado. O segundo evento é focado nos negócios dela. Claro, sempre foco na mulher também, né? Sim. Mas olhar para o negócio dela com carinho, como ela consegue, primeiro, tirar o negócio do papel de uma maneira legal, se ela não tirou ainda. Se ela já está fazendo o que ela quer, como ela consegue melhorar isso. Como ela consegue ter estratégias de vendas ali que não sejam tão difíceis, sabe? E atrair muito mais clientes para os negócios dela. E não é fórmula mágica, mas são detalhes que eu coloco que são importantes. Veja, eu venho de uma época de 2006 para cá que ainda não tinha digital direito, né? Então, as redes sociais existem há 11 anos, basicamente, né? Que são fortes aqui no Brasil. Sim. E 90% das empreendedoras que eu converso deixam a expectativa do resultado dos negócios delas só nas redes sociais. Eu falo, gente, mas existe um mundo fora da rede social também. E aí, então, o nosso evento agora, dia 23, ele é um evento muito focado em abrir um pouco a mente, olhar para vários caminhos diferentes e saber como lidar, como atrair mais clientes, vender mais e melhorar os resultados mesmo da empresa, né? Porque as mulheres estão precisando de ajuda prática, assim, sabe? Muito bom. Agora, Renata, eu sei que arde muito no seu coração a questão do contribuir, né? Que é uma coisa que para nós aqui no Ressoar, inclusive foi por isso que a gente se conectou, né? Queria que você falasse dessa importância da gente contribuir. A gente mulher, a gente já tem isso na nossa veia, mas a gente fazer isso com propósito, né? A gente saber por que a gente está fazendo e fazer as ações certas para a gente impactar vidas. Sim. Olha, essa é uma parte muito importante para mim, falando da Renata mesmo, porque eu olho, assim, eu penso que se a gente tem chances de oportunidades, vamos dizer assim, se a gente tem oportunidades, mas eu não tive muita oportunidade, eu mesma criei minha oportunidade, não tem problema. Mas se a gente está criando nossas oportunidades e abrindo novos caminhos, por que não a gente olhar com carinho para as pessoas que estão ainda, assim, precisando mais de ajuda, né? Então, assim, eu sempre falo isso, independente de quem for, em que momento essa pessoa está, em que situação a pessoa está. Se você tem a oportunidade de ajudar, então ajuda, porque o que eu vejo hoje é o seguinte, principalmente isso ficou muito forte para mim nas redes sociais, isso está ficando muito, muito claro, assim. As pessoas estão, primeiro, muito imediatistas e muito individualistas. Sabe? Então, é muito complexo quando você não aprende a olhar para a dor do outro, entende? Porque você não sabe o dia de amanhã, primeiro ponto. Sim. E você não sabe o que você pode vivenciar também na sua família ou com pessoas que você gosta. A gente tem que olhar com muito carinho para as pessoas. Eu falo, sem caridade, o mundo não sobrevive, entende? Isso está na Bíblia. Não com essas palavras, mas isso está na Bíblia. Não adianta nada você ter milhões e milhões em dinheiro se você não consegue olhar para o próximo com amor. Então, você não precisa criar uma ONG, porque são coisas muito difíceis, mas como é no detalhe o seu dia a dia? Né? Eu falo, a pessoa que bate na sua porta pedindo uma ajuda, você ajuda? Você olha para uma pessoa que está com frio na rua, você oferece uma ajuda para aquela pessoa? Porque às vezes tem um cobertor no seu carro e você simplesmente não ofereceu. Sim. Então, assim, eu acho que são cuidados, né, muito simples e que, graças a Deus, eu consigo aplicar aqui na Real para a gente ajudar pessoas. A gente foca em mulheres, mas a gente não ajuda só mulheres. A gente acaba ajudando homens, crianças, enfim, idosos. Meu sonho é ter um lar de idosos. Meu sonho pessoal, assim. Espero que um dia eu consiga ter. Mas a gente olha com muito carinho para essa questão, porque eu não sei o que a pessoa passou. Sim, não dá para julgar. Não dá para julgar.
E às vezes o ser generoso e o contribuir não é só quando a gente pega algo e dá, Não. porque às vezes você pode ser generoso só em ouvir, Um abraço. e ser solidário no momento de dor, né, que a pessoa estiver passando. Sim. Às vezes a gente consegue fazer algumas coisas para ajudar, a gente aqui também, mas a gente sabe que aquilo você deixou impresso na alma dessa pessoa algo bom, né? Essa parte boa que faz tanta falta hoje no ser humano. Eu vou te contar uma coisa que a gente fez lá atrás, quando a Real era portal ainda. Eu tinha que usar a criatividade para trazer as pessoas para o portal, né? Para ter, é meu trabalho, para ter visualização e tal. E aí eu falei, eu não tinha dinheiro para investir milhões de reais em Google, milhares de reais em Google na época. E aí eu falei, bom, a gente vai ter que usar a criatividade. Então eu gosto muito de usar a criatividade. Então eu criei uma ação que eu coloquei pessoas, homens e mulheres, na rua, com uma camiseta com o nome do nosso portal e uma caixinha com o nosso nome também, mas com um bombonzinho dentro. E eu coloquei essas pessoas na rua, na Avenida Paulista, na Juscelino Kubitschek, isso lá atrás, estou falando de 2011, 2012, na Berrini, aqui em algumas avenidas de São Paulo. E nessa camiseta estava escrito, posso te dar um abraço? Se eu te falar que a maior parte das pessoas voltava, ela dava um abraço, saía, dava uma volta, voltava. Gente. E ela falava para as minhas meninas e meninos, ela falava, você não tem noção como eu estava precisando desse abraço hoje, eu precisava de alguém, eu não tenho ninguém que me abrace. Então, eu falei assim, gente, a coisa... Assim, eu nem vou falar do resultado que deu essa ação, porque foi absurdo, mas o impacto que a gente deu na vida das pessoas. Até hoje eu tenho gente que manda mensagem pra gente falando, eu nunca esqueço a ação que vocês fizeram do abraço, que eu tava precisando tanto de um abraço aquele dia e tudo mais. Então assim, eu falo, gente, já faz 10 anos. 10 anos. E eu vou te falar, tem pessoas que têm necessidade de um bom dia, né? Eu conversei com um morador em situação de rua um dia, e até foi véspera de Natal, eu ganhei um panetone lá no Ressoar e eu estava indo embora e ele veio na minha direção. Eu falei, eu vou dar o panetone para ele e cumprimentei. Ele ficou tão feliz que ele falou que tinha mais de 15 dias que ninguém falava com ele, porque estava muito sujo na rua, as pessoas tinham medo. E ele ficou tão grato e eu fiquei mais, eu fui embora chorando, né? Porque a pessoa, ela precisa de um bom dia, ela precisa de um olá. E tá faltando isso primeiro. Depois imagina, às vezes tem gente que até dá alguma coisa, mas não enxerga as pessoas mais, né? É atenção, né? E a gente precisa muito disso, a gente precisa muito humanizar. Eu acho que o nosso trabalho aqui, uma das nossas missões é essa, por isso que eu faço muito essa pergunta aqui, eu estimulo muito quem vem aqui para a gente falar com quem está em casa. E às vezes dentro da casa da pessoa tem alguém precisando disso. A gente tem que olhar para o lado, não é? Porque as pessoas às vezes que precisam de mais ajuda estão do nosso lado. E se a gente não souber perceber as pessoas, né? Não adianta, posso pegar e sair fazer caridade para o pessoal que mora na rua, mas às vezes a pessoa que está dentro da minha casa está precisando de ajuda e eu não estou percebendo. Maravilhoso. A gente ficaria aqui o resto do dia, né? Muito bom. Mas a gente está chegando ao final da nossa gravação. E eu queria encerrar pedindo para você deixar uma mensagem para quem está vivendo um grande desafio, né? Tem gente agora assistindo a gente que talvez com essa mensagem que você vai deixar vai tomar uma nova direção na vida. E eu queria que você falasse com essa pessoa. Então eu vou falar uma coisa que é assim, simples, mas que fez toda a diferença na minha vida, assim. Usa a criatividade. Presta atenção na sua criatividade, porque todo mundo é criativo. Todo mundo tem um senso de criatividade, mesmo que seja pequeno, mas tem. O ser humano é criativo e o brasileiro então nem se fala. Sim. Então assim, quando a gente está numa situação muito difícil, normalmente a gente olha para o desespero e pensa, preciso de dinheiro, né? Quero ganhar na loteria, sei lá, qualquer coisa. Mas às vezes a saída não está nisso, às vezes a saída está na sua criatividade. Então, e quando a gente está no meio do furacão, a gente não consegue ser muito criativo, né? Mas tenta parar, sair um pouco, olhar de fora para o desafio e pensar quão criativo você pode ser. Porque às vezes a solução está dentro de você, está muito na sua criatividade. Eu acho que isso pode ser... É uma coisa que funciona para mim sempre. E é uma coisa que eu acho que o ser humano, todas as pessoas poderiam usar, assim.
Todo mundo já nasceu com alguma coisa, né? Sim. E isso é maravilhoso. Sim. Muito bom. Agora, eu queria que você deixasse seus contatos, né? Como é que as pessoas te encontram? Se quiser falar mais alguma coisa. Eu primeiro quero agradecer. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. É uma honra para mim. Para a gente também. E, bom, as pessoas podem me encontrar na rede social, né? Tem o Instagram da Real Play, R-E-A-W, né? A Real é com W no final, Real Play. Ou da Renata Alarcon, que o meu Instagram se escreve como escreve meu nome mesmo, Renata com 2 T's, Alarcon tudo junto. Vai ser um prazer conversar com as pessoas que quiserem falar comigo. E eu respondo todo mundo, sem exceção. Eu também. Eu acho que é super importante isso. É muito bom. E quem puder estar no evento no dia 23, ainda dá tempo de se inscrever. Tempo. Empreendedoras que precisam de ajuda. Sim. Podem, vou receber de braços abertos. Muito bom, Renata. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi uma alegria muito grande. A gente esperava muito por esse bate-papo aqui. É verdade. Renata já teve algumas vezes comigo lá no Ressoar, foi extraordinário. Verdade. A gente já fez algumas ações juntas, né? Já transbordamos aí na vida de algumas pessoas. Isso é maravilhoso, a gente se unir com esse propósito, né, Renata? Certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Muito obrigada a você de casa. Espero que vocês tenham de verdade se encantado com a Renata, extraordinária a história dela e o trabalho que ela faz também. Estão convidados para entrar lá na plataforma, para conhecer a Real Play, para seguir a Renata, para seguir o programa Ressoar, para me seguir também. A gente está sempre junto aqui, né, todo domingo, trazendo uma nova história e eu agradeço muito a sua audiência e até o próximo domingo, viu? Um grande abraço. O programa Ressoar fica por aqui, mas para ver essa e outras edições, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube, siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento do Luiz de Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Inspirador, não é? Meu povo, muito obrigada pela companhia. Beijo, um ótimo final de semana.